A questão já está aqui para a gente ver. Eu considerei aí dificuldade média, foi um pedido de Marcos. Se você quiser também, você pede a sua e coloca o que é que você achou da questão. Ela traz, como de costume no Enem, dois textos. Um primeiro texto retirado do dicionário de mpb.com.br, acesso em 19 de abril de 2018, ou seja, aí, né, mais ou menos 2 anos. E o segundo fragmento é um comentário no site da Adriana Calcanhoto, Adriana Partimpim, né? Adriana Partipim, é isso mesmo, .com.br. É também no dia 19 de abril, ou seja, foram consultados no mesmo dia. A questão foi feita muito provavelmente nessa data. Adriana Calcanhoto, fico assim sem você, tá? Então são duas referências aí textuais que podem me ajudar. O dicionário de MPB, lembrando o pessoal que vai fazer o Enem, como é que se chama o texto que aparece em dicionários. Então isso aqui deve fazer parte, né, de um verbete. Lembrem disso, verbete é o texto dos dicionários. Então vamos ver o que é que diz o comando da questão, para a gente se situar aí na abordagem do tema. Diz o seguinte, ó: a letra da canção Fico Assim Sem Você, que circulava em meios populares, veiculada pela grande mídia, começou a integrar o repertório de crianças cujas famílias tinham o hábito de ouvir o que é conhecido como MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela o quê? Então, o novo público que passou a conhecer e apreciar essa canção. Então, eu considero esse item um item do bloco cultura, tá? Então, eu coloquei aí a número 470 porque ela está no capítulo relativo à cultura, que tem nada mais, nada menos do que 70 questões no nosso livro, que tem 1001. Então, um projeto aí de 1001, 70 questões na história do Enem que eu selecionei são sobre cultura. Lembrando que cultura também é um assunto que aparece demais na prova de humanas, inclusive muitas questões da nossa sessão são também extraídas do caderno de humanas do Enem. Então vou ter que ler o texto para entender qual foi aí o sentido dado à questão, né? Então olha o que diz aí o primeiro texto. A gente vai fazer aqui alguns comentários para poder entender, compreender do que trata essa questão, porque é um tema muito interessante que acontece na cultura brasileira. A dupla Claudinho e Bochecha foi formada por dois amigos de infância que eram vizinhos na comunidade do Salgueiro. Os cantores iniciaram sua carreira artística no início dos anos 90, cantando em bailes funk de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e fizeram muito sucesso com a música Fico Assim Sem Você, em 2002. Bochecha trabalhou por um tempo como office boy e Claudinho atuou como peão de obras e vendedor ambulante, tá? Então a gente tem a informação bem típica de um verbete sobre a dupla Claudinho e Bochecha. E a gente tem o texto 2 que diz o seguinte, ó: eu ouvi a canção Fico Assim Sem Você no rádio e me apaixonei instantaneamente. Quando isso acontece comigo, não posso fazer nada a não ser trazer a música para perto de mim e então começar a cantar e tocar sem parar até que ela se torne minha. A canção caiu como uma luva no repertório do disco e eu contava as horas para poder gravá-la. Tem até um trocadilho aí, né? Já que a música do Claudinho e do Bochecha fala eu conto as horas para poder te ver, então eu contava as horas para poder gravá-la, né? Não só para poder ver, mas para poder gravar. Então existe aí uma espécie de historinha de quem foi a dupla e como depois a Adriana Calcanhoto se aproveitou da música, né? Regravou a música, se aproveitou é uma expressão forte, mas enfim, a gente pode debater sobre essa questão de se aproveitou. Ela se apropria da canção, regrava e isso atinge um novo público. Aliás, esse expediente, antes de fazer até a questão, vale a pena dizer, não é algo inédito a Adriana Calcanhoto, tá? Então, para quem não conhece a canção, eu separei aqui para a gente ver. Olha só, tem aqui o Claudinho e Bochecha com a música. Vamos dar uma ouvida aqui no trechinho, ó. Olha só, o refrão conhecido, todo mundo conhece, né? Eu não existo longe de você. Bom, aí, né? A gente não vai ficar ouvindo tudo. E a versão da Adriana Calcanhoto agora pra gente, ó. Eu não existo longe de você. Tem uma roupagem diferente, a gente consegue ver que tem uma proposta musical diferente aí, né? A letra é a mesma, mas há uma repaginação. Esse tipo de técnica, a gente pode dizer assim, foi muito utilizada também dentro do projeto Tropicalista de Caetano Veloso. Para quem não sabe, a Tropicália tinha esse projeto bastante eclético de devorar as mais diversas referências musicais, culturais brasileiras e internacionais. Então, Caetano, por exemplo, muito ainda fiel ao espírito tropicalista, vai fazer procedimentos similares com canções que nos anos 70 estavam associadas, por exemplo, ao que se chamava música brega no Brasil. Então, quando a gente ouve, por exemplo, vou colocar aqui o Fernando Mendes com a canção Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, a versão, digamos assim, original, vamos ouvir.
Agora, que faço eu da vida sem você? Tá, é uma canção que com certeza muita gente já ouviu e Caetano vai fazer algo similar. Eu coloquei aí a versão, inclusive, do filme Lisbela e o Prisioneiro, né? O clipe aí, a trilha sonora. E Caetano faz a regravação tal qual a Adriana Calcanhoto também fez. Eu vou fazer um paralelo entre esses procedimentos, tá bom? Vamos ouvir aqui mais um trechinho agora do Caetano. Agora, que faço eu da vida sem você? Então a gente vê a repaginação também, né? O Caetano colocando a voz dele aí em cima. E se a gente fizer aqui uma rápida observação que agora me ocorre, olha só, o Caetano tem aqui 2.471.000. A gente vai aqui 3 milhões, né? Então tá bem acessada aqui a versão. Né? Adriana Calcanhoto, 21.366.000 acessos. Tudo bem que o Claudinho Bochecha aqui não é o site, não é oficial, né? Mas tem 48.837. Então, no caso aqui, houve um ganho substancial para Adriana Calcanhoto, né? No caso aqui do Fernando Mendes, a gente vê que ele está ganhando. E eu até comparo com a música que foi muito sucesso aí há poucos anos, há uns 2 anos, muita gente conhece, com certeza. E eu ouvi primeiro nessa versão que eu vou apresentar para vocês, e a diferença também é grande em relação, digamos assim, aos acessos. Vamos ver aqui de que canção eu estou falando? Olha só, tá aqui o Devinho Novaes, para quem conhece, o Boyzinho. Olha só, vamos ouvir aqui o trecho de Oi Nego. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Pronto, né? O pessoal já está cantando aí, me traí e por aí vai. Então, 34.976.000, né? Quando a gente vai ver aqui, o Jefferson Moraes, olha o Devinho, tá? Com 34 milhões. Eu conheci primeiro na voz do Devinho. Depois a gente tem as datas são parecidas, né? 12 de março, a gente tem aqui 26 de julho. Inclusive, qualquer coisa você coloca aí nos comentários quem é o original. Aqui a gente está com o Jefferson Moraes, que eu não conhecia, apesar de ser a cara de um professor. Não sei se alguém que está vendo esse vídeo pode colocar aqui nos comentários quem é o professor. Fica aqui, portanto, essa pergunta. Ele é a cara de que professor? Tá? Muita gente que só me conhece do YouTube não vai saber, mas quem me conhece de aulas presenciais com certeza conhece o professor de quem eu estou falando. E ele tem 213 milhões contra 34 milhões do Devinho. É muita diferença, olha só. Então aqui vamos ver aqui o trecho, todo mundo conhece também, só continuando a versão igualzinha. E agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho. Tá bom, né? Basta aí pra gente ter uma noção. Então, a questão está tratando de um fenômeno bastante comum na cultura brasileira, que são essas regravações, até esses repaginamentos, vamos dizer assim, né, da canção, que muitas vezes vai trazer uma gravação melhor, um instrumental melhor e grandes nomes da interpretação. Tirando o Jefferson Moraes, que eu de fato não conhecia, você pode até me julgar aí, mas Adriana Calcanhoto e Caetano Veloso são nomes estabelecidos da música brasileira, da grande música brasileira, por assim dizer. E é o assunto de que fala a questão está falando primeiro do Claudinho Bochecha, que surgiram na periferia do Rio de Janeiro, na comunidade do Salgueiro, depois né, fizeram sucesso, etc, etc. E a Adriana Calcanhoto, quando ouviu a música Fico Assim Sem Você, né, ficou apaixonada de imediato pela canção, regravando-a. Então o comando da questão vai fazer um comentário justamente sobre isso. Ó. A letra da canção Fico Assim Sem Você, que circulava em meios populares, veiculada pela grande mídia, começou a integrar o repertório de crianças cujas famílias tinham o hábito de ouvir o que é conhecido como MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela o quê? Esse novo público, essa adesão, a gente pode dizer assim, de uma classe média, de uma classe alta, como eu falei, dessa remodelagem da canção através ou do Caetano, ou da Adriana Calcanhoto, ou até mesmo da produção, né, que a gente pode ver que é muito mais sofisticada. A produção aqui do clipe do Jefferson Moraes, por exemplo, em relação à produção do clipe do Devinho, né, que é muito mais. Aí tem a Maraísa, que é famosa, e aqui aparece esse feat aí, né, a participação dela, dando um glamour, e a gente tem aqui o clipe deixa eu ver essa parte aqui censurada, tá? O clipe do Devinho mais artesanal, né, aquela coisa assim, mais filmada de maneira artesanal, etc, etc. Eu tirei ali a parte censurada, né, o clipe obviamente mais caseiro, a gente pode dizer aí, ó, essa cena aí
da lingerie que ele deu. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui para a questão. Tem gente que já está cantando a música aí, já está com vontade de ouvir. Não vai parar a questão para ouvir a música, não. Então, o que é que acontece? Confesso que durante a gravação do vídeo eu ouvi algumas vezes. Então, o que é que acontece? Vamos voltar aqui à questão, concentra. Olha só. Então, a letra da canção, eu fico assim, sem você revela o que? Essa adesão de um novo público revela a legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade, que é a verdadeira. Tá? Já vou começar dizendo aqui, a letra A a gente não vai fazer mistério. Por exemplo, Caetano, quando grava Fernando Mendes era um cantor associado ao que a gente chamaria de brega, tá? De música brega, uma música de mau gosto e por aí vai. É diferente quando a gente vai para Caetano, um nome emblemático da música popular brasileira. Então, a gravação de canções por certos intérpretes vai dar, de fato, um toque, eu poderia dizer assim, de sofisticação que agrada a certas camadas da sociedade brasileira, em especial a elite. Então, veja, legitimação de certas músicas. Então, não é a letra em si, né? Mas é a gravação, é o artista, o que ele representa, que segmento social ele representa. No caso, Claudinho e Bochecha representam um segmento diferenciado em relação ao segmento da Adriana Calcanhoto. Então, quando ela grava, é como se a música passasse a ter um prestígio, pelo prestígio que a classe social dela tem. Tá? Então, por isso que o gabarito a gente vê letra A verdadeira. Então, essa regravação revela, letra B, a admiração pelas composições musicais realizadas por sujeitos com pouca formação acadêmica. Não necessariamente essas produções vão gozar, desde muito tempo aqui no Brasil, da etiqueta, da pecha, da marca de brega, mau gosto, baixaria, o que quer que seja. E quando vai para um setor mais sofisticado, ela vai se purificar, né, com aspas, é claro, dessa marca. Então, necessidade que músicos consagrados têm de buscar novos repertórios nas periferias. Não necessariamente, né, eles têm necessidade de buscar esse repertório na periferia para aumentar. Então, o texto também não revela isso, né, de que eles estão buscando, né, que a Adriana Calcanhoto, ela fala que ouviu a música no rádio. Então, ela não fala que foi uma coisa que ela buscou, né, que ela foi atrás de um compositor popular. É muito comum, tá? Eu desses 3 exemplos, eu poderia dar 10 exemplos aqui. Então, no texto não revela essa necessidade que músicos consagrados têm de buscar novos repertórios nas periferias, né? Mas essa roupagem que eles vão dar de acordo com a classe que, de certa maneira, eles estão ali representando. Música é poder nesse sentido, né? A música que você ouve, a gente sabe muito bem que pessoas revelam esse comentário de como se ouvir determinados cantores fosse uma sofisticação, né? Fosse um elemento que diferenciasse em relação à massa, ainda que, né, no Brasil contemporâneo a gente perceba uma, digamos assim, disseminação da música popular por todas as camadas sociais, mas ainda há alguns cantores que têm essa etiqueta de sofisticação, como, por exemplo, um restaurante, por aí vai. A gente não consome necessariamente só o prato, a gente consome a etiqueta que o prato traz com o nome do restaurante, com a roupa, etc, etc. Então, a importância dos meios de comunicação de massa na formação da música brasileira. O texto não está salientando a importância do rádio, por exemplo, tá, na formação da música brasileira, mas sim essa reapropriação que a Adriana Calcanhoto fez, né, os textos não mostram isso, e a função, nenhum novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela a importância do rádio, não necessariamente, e o novo público revela a função que a indústria fonográfica ocupa em resgatar músicas da periferia. Não, a indústria fonográfica é indústria, gente, é indústria, ela não está interessada em resgate cultural, né? Caetano vai dizer que regravar músicas que eram consideradas brega é um projeto dele mesmo de trazer essa música que não seria ouvida para um público que teria de fato um preconceito ou uma distância, para não dizer preconceito, em relação a essas produções. Mas a indústria musical não está nem aí para aspectos, digamos, de inserção, tá? Ela quer vender, então ela não tem uma função em resgatar nada, tá? Quem resgata, enfim, quando você tem projetos que vão subsidiar, que vão investir, que vão, enfim, ter esse fundamento cultural. Tá bom? Então tá aí, meu amigo Marcos, questão 43 do Enem de 2020 PPL, gabarito letra A. Valeu? E se você não conhecia o canal, peço que você se inscreva e principalmente compartilhe esse vídeo num grupo de WhatsApp, com seus colegas de escola, com seus colegas de cursinho, para que a gente possa chegar cada vez mais a um público maior e gravar mais coisas aqui para vocês. Valeu? Beijão, boa semana. Tchau, tchau.